Hebreus capítulo 4, versos 9 e 10. Peço a você agora que, por favor, você acompanhe com temor, com reverência, porque esta é a palavra do nosso Deus, que nos diz por seu Espírito: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Amém. Ó Deus, ajuda este pecador que vai anunciar o teu evangelho. Preciso de ti, Senhor, Espírito Santo, socorre-me, ajuda-me, bem como o teu povo também, Senhor. Que o teu Espírito leve esta palavra ao nosso coração e que nos dê compreensão, quietude, concentração para ouvirmos a palavra do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Crianças, antes eu vou falar com vocês uma coisa muito importante. Preste atenção, Azaf. Preste atenção, uma coisa muito importante. Crianças, o dia mais importante de todos, mais importante, Emanuel, do que o seu aniversário, mais importante, Axa, do que o aniversário de qualquer pessoa que você goste, mais importante do que o dia das férias, Aurora, sabe qual é? É o dia do Senhor. O domingo é o dia mais importante que existe. Sabe por quê? Porque neste dia, um homem estava morto e este homem voltou a viver. Um homem estava trancado no sepulcro e depois esse sepulcro estava vazio. Hoje é o dia mais importante, não só da semana, mas o domingo é o dia mais importante da vida do crente, Emanuel. Porque neste dia, o nosso Salvador ressuscitou dentre os mortos e ele entrou no seu descanso. Vou falar com vocês mais algumas vezes sobre isso, tá bom? Lívia, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Nós ouvimos na semana passada que desde a ressurreição de Cristo até a presente época, a prática padrão da igreja do Novo Testamento tem sido a adoração no domingo. Mas o questionamento é: qual é exatamente a base para essa mudança de dia? O que você responderia, meu irmão, caso questionado? Quando perguntado sobre o porquê nós adoramos e descansamos neste dia, o que você diria? Alguns, um pouco inseguros, diriam que foi porque Jesus ressuscitou, mas não teriam condições de dar mais detalhes quanto a isso. Outros apelam à tradição, dizendo: é como as coisas têm sido feitas desde antigamente. Mas um ponto é que falta convicção, irmãos, aos cristãos, especialmente aos cristãos reformados, quanto à razão que adorarmos e descansarmos no domingo ao invés do sábado. E Hebreus 4, do 9 a 10, nos dá as respostas a essas perguntas. Porque nós encontramos aqui o fundamento teológico. Não adoramos no domingo simplesmente por questão de tradição. Nós adoramos por razões teológicas. O autor aos Hebreus, ele nos explica a razão disso. Mas como este é um novo documento, me permita situá-los um pouco aqui em Hebreus. Irmãos, a autoria de Hebreus, como diz um estudioso do Novo Testamento, é um dos maiores mistérios, ou um dos segredos mais bem guardados do Novo Testamento. Ao longo da história se tem diversas tentativas de identificar seu autor, mas nós precisamos concordar com um dos pais da igreja que disse o seguinte: só Deus sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus. O que nós sabemos é que este foi um livro escrito para judeus que foram convertidos ao cristianismo, mas estavam sendo tentados a voltar às sombras do judaísmo. Ele é uma espécie, irmãos, Hebreus é uma teologia bíblica cristã do Antigo Testamento. Ele é uma leitura cristã do Antigo Testamento e ele apresenta Jesus Cristo como alvo das promessas de Deus feitas ali. E toda a carta aos Hebreus funciona, preste atenção, a partir da tensão do já e do ainda não. Do já e do ainda não. Como assim, pastor? Entre a natureza presente da salvação e a manifestação futura da salvação. Me permite explicar. Hebreus diz assim, os crentes já experimentam a salvação, mas a sua plena realidade só se manifestará no futuro. Essa tensão presente, queridos, entre o que já temos em Cristo e o que haveremos de ter no futuro, ela está presente ao longo de toda a carta.
E aqui o autor está exortando os cristãos judeus a perseverarem, a não se voltarem ao judaísmo e assim abandonar a substância do Evangelho. E aí eu quero introduzir agora vocês ao texto que nós vamos estudar. O que é que o autor aos Hebreus está falando? Do capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, 3:7, até o início do capítulo 4, ali um pouco antes do verso número 9. O que é que o autor está fazendo? Ele está usando o exemplo de Israel no deserto. Você se lembra dessa história? O que é que aconteceu com a geração que caiu no deserto? Eles não entraram na terra por causa da incredulidade. E o Salmo 95, citado no capítulo 4, mostra que esse descanso, que é um descanso que Deus prometeu ao povo, não se cumpriu na entrada da terra. Eles entraram na terra depois. Mas há um descanso prometido maior e melhor do que a terra, do qual eles ainda não tomaram posse naquela época. Assim, meus irmãos, diz o autor, ou a teologia de Hebreus, o verdadeiro descanso que foi prometido quando Deus descansou no sétimo dia, lembra? Exposição de Gênesis 2. Esse descanso é encontrado em Cristo. E os crentes já experimentam descanso quando creem e são salvos por Ele. Eles já têm descanso, mas ainda não têm descanso. Porque eles aguardam a entrada futura nesse descanso, caso perseverem até o fim. É o que diz o autor aos Hebreus. Então, o autor, no capítulo 3 e 4, ele está exortando os seus leitores neste sentido. Ora, perseverem na fé, de modo que vocês não sejam como os seus antepassados que caíram no deserto pela incredulidade. E quando ele chega aqui, no capítulo 4, nos versos 9 a 10, ele está dizendo aos cristãos judeus, não olhem para trás, olhem para frente. Por quê? Porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse que ele está falando, meus irmãos? É a promessa de vida eterna. Ele está dizendo, na nova aliança, resta uma promessa de descanso eterno para os que creem. E é com base nisso, irmãos, que eu quero meditar com vocês no seguinte tema, o descanso do primeiro dia da semana. E eu já adianto, por favor, preste atenção, acompanhe o raciocínio, porque é muito importante, irmãos, que vocês tenham conhecimento e fundamento quanto a este dia, que é o dia mais importante para o povo de Deus. Bote seus olhos mais uma vez para o verso 9, quando o autor diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O termo repouso, irmãos, ele é importantíssimo aqui no texto. Porque ele é a tradução grega de uma palavra chamada sabatismos. Sabatismos. E é muito interessante que o autor aos Hebreus foi estratégico e intencional quando ele usou esse termo aqui. Por quê? Porque esse termo, irmãos, ele é usado somente aqui, em todo o Novo Testamento. A sua forma verbal, ela aparece em diversas ocasiões na tradução grega do Antigo Testamento, que é chamada de Septuaginta. O substantivo, ele aparece única e exclusivamente no Novo Testamento inteiro na carta aos Hebreus, mas sua forma verbal, ela aparece diversas vezes na Septuaginta. Aí preste atenção. Você não precisa abrir nenhum desses textos, tá bom? Eu só quero que você ouça. Êxodo 16:30 tem o primeiro uso dessa forma verbal da palavra. Quando em Êxodo está dito assim, ó. Assim, olha só, descansou o povo no sétimo dia. Descansou o povo no sétimo dia. O que é que está acontecendo em Êxodo 16? Deus está prometendo o maná. E ele está dizendo nesse verso assim, ó, não recolham o maná no sétimo dia. Não recolham o maná, porque é o Shabá do Senhor. E quando eles obedeciam a Deus e descansavam, qual é o termo que era usado ali? Eles sabatizavam. Estou abrasileirando o termo, tá bom? Mas o termo é usado na sua forma verbal. Eles sabatizavam. O que é que eu quero dizer? O termo ele é usado para descrever a guarda do sábado. O descanso que o povo guardava. Esse termo aparece em Levítico 23, ele aparece em Levítico 26. E em cada um desses casos, irmãos, a forma verbal do termo, ela é usada para traduzir a palavra hebraica, guardar o Shabá. Então, o que é que o verbo indica
o repouso da guarda do Shabat. Aí eu quero que você pense o seguinte: por que o autor dos Hebreus escolheu esse termo? Ele o fez de forma intencional, consciente, usando o substantivo aqui, irmãos. E é curioso notar que ao longo dos capítulos 3 e 4, em nenhuma ocasião ele usa essa palavra. Ele usa um termo mais geral para se referir a descanso. Uma palavra diferente no grego. Ele usa uma palavra diferente para descrever o descanso de Deus, o descanso eterno no qual deveremos entrar, o descanso de Canaã. Mas quando chega ao verso 9, subitamente, ele escolhe uma palavra diferente. Ele escreve lá, sabatismos. Por que ele fez isso, meus irmãos? Simplesmente para dizer que o descanso espiritual e eterno prometido por Deus na entrada da terra não se cumpriu. O descanso eterno, irmãos, não se cumpriu quando o povo tomou posse da terra de Canaã. O ingresso em Canaã, ele está dizendo, era um símbolo, um sinal do repouso eterno prometido por Deus em seu descanso da criação. Então a promessa de descanso eterno, ela permanece. E como é que o crente entra nesse repouso? Essa é a discussão de Hebreus capítulo 4. Ele diz, pela fé perseverante. Porque pela fé em Cristo, o crente já desfruta de descanso. No entanto, esse descanso só será plenamente desfrutado quando entrarmos no descanso eterno dos céus. É por isso que o autor dos Hebreus ele insiste na necessidade de perseverar e permanecer na fé. Veja o que está escrito no verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Ele está falando, perseverem na fé e nas obras da fé. Basicamente, irmãos, ele está exortando estes cristãos, sejam diferentes de seus antepassados no deserto, pois eles não receberam com fé as boas novas, e eles não entraram no descanso por conta de sua incredulidade. Sejam diferentes dos seus antepassados. Mas aí nós voltamos à questão mais uma vez, irmãos. Por que o autor dos Hebreus usa uma palavra diferente no verso 9? Ao se referir ao descanso futuro e eterno. E é aqui que eu quero que você entenda. Porque essa palavra que ele usou aqui, ela, além de se referir ao descanso eterno, ela sugere a observância de um descanso. Além de se referir ao descanso eterno, ela sugere a observância de um descanso hoje. Como assim, pastor? Na sua exposição aos Hebreus, John Owen, ele diz que a promessa de descanso eterno, olha só, a promessa de descanso eterno, ela é sempre acompanhada por um dia de descanso que reforça essa promessa. Então Deus oferta uma promessa de descanso eterno e ele dá um dia para ser um penhor, um símbolo, um sinal desse descanso futuro. Então o dia de Shabat, irmãos, é um penhor, uma garantia que Deus está dando de que seu povo desfrutará deste descanso no futuro. Foi por essa razão que Deus abençoou Israel no Antigo Testamento com o dia de Shabat. Para que este dia, por meio deste dia, eles vislumbrassem, eles aguardassem com esperança pela vinda do doador do descanso. Então este dia era um lembrete da promessa. E aguçava, despertava a fé do povo de Israel quanto à vinda do Redentor. E mesmo que Cristo tenha se manifestado, e pela fé você, cristão, olhe para mim, você já está desfrutando de descanso com Deus, de paz, de vida eterna, ainda resta um repouso para o povo de Deus na nova aliança. Nós já estamos no descanso, mas ainda não entramos nele completamente. Então nós vislumbramos, nós esperamos, nós aguardamos, nós antecipamos a entrada naquele descanso quando guardamos o descanso deste dia. Quando guardamos o descanso do dia de Shabat, o dia do Senhor. Assim, meus irmãos, a manifestação da plenitude, da substância em Cristo, a consumação da redenção, a vinda da nova aliança, não anula o Shabat, mas o exige. E talvez você diga, mas pastor, o Novo Testamento não repete o quarto mandamento. É verdade. Mas sem anulá-lo,
ele deixa claro que todos os elementos cerimoniais foram cumpridos em Cristo. E mais, ele dá aqui o arremate, irmãos, defendendo a sua continuidade para a presente época, porque ele diz: as sombras ligadas a ele foram dissipadas. A luz apareceu, as sombras foram dispersas, mas visto que resta um repouso para o povo de Deus no futuro, este é aguardado por meio de um dia de descanso. Deus dá a promessa de descanso e ele dá um dia que serve como sinal dessa promessa. Essa é uma realidade que permanece para a presente época. Diante disso, irmãos, aí me permita abrir aspas para uma citação muito importante de um teólogo chamado W. Pink. Veja o que ele diz. Abre aspas. Aqui, pois, há uma declaração inequívoca, positiva, clara, feita pelo Espírito de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Nada pode ser mais simples, nada menos ambíguo. Impressionante é que essa declaração, escute, ocorra numa epístola cujo tema é a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. Escrita àqueles que são chamados aqui de santos irmãos, participantes da vocação celestial. Aí ele conclui: portanto, veja, não há como negar que Hebreus 4:9 se refere diretamente ao Shabat cristão. Por isso, declaramos solene e enfaticamente que qualquer que disser que o Shabat cristão não existe no Novo Testamento está em desacordo direto com as Escrituras do Novo Testamento. Irmãos, assim como o povo de Deus na Antiga Aliança, preste atenção, raciocínio parece complexo, mas ele é muito simples. Assim como o povo de Deus no Antigo Testamento, ele tinha a promessa de descanso futuro ligada ao seu dia de descanso. Eles observavam o dia de sábado, eles diziam: Deus dará descanso no futuro aos que creem. Da mesma forma, irmãos, na Nova Aliança, a igreja tem uma promessa de vida eterna, tem uma promessa de entrada no descanso associada a um dia de descanso. A um dia de descanso. Não há como separar o descanso eterno que Deus promete do dia de descanso, que é um sinal e um penhor do repouso eterno. Aí nós entramos na pergunta: que dia é esse, meus irmãos? Se não é mais o sétimo dia, que dia é esse? Nós ouvimos na semana passada, o apóstolo Paulo foi categórico. Observar o sétimo dia é permanecer preso às sombras. Um cristão não pode observar o sétimo dia. Que dia nós vamos observar? Aí Hebreus 4:10 responde. Quando ele diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. É por isso, meus irmãos, que ele usa a conjunção explicativa por quê? Porque ele vai fundamentar a doutrina. O verso 10 é a explicação do verso 9. E aí, a tarefa mais importante do intérprete, é que o intérprete bíblico precisa fazer para entender esse texto. Ele precisa desvendar o sentido do pronome ele. Quem é ele? Sobre quem o autor aos Hebreus está falando? Muitos comentaristas interpretam o verso 10 como sendo o crente. E aí é como se o crente, abandonando o pecado, ele acha descanso em Cristo. Isso fica nítido na tradução de algumas versões. Por exemplo, a NVI, tenta prestar atenção na diferença entre as traduções. Ouça, a Nova Versão Internacional, ela traduz o verso 10 assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Veja, todo aquele. Perdão. Aí você tem outras versões, como a King James, que se propõe a ser mais fiel ao texto grego, que diz assim, olha, porque aquele que entrou no repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. De quem é que o verso 10 está falando, meus irmãos? O crente? No verso 10, o pronome ele está falando de Cristo. De Cristo. O autor aos Hebreus, meus irmãos, ele está falando do descanso de Cristo e não do descanso do crente. Isso por 3 razões, por favor.
Acompanhe com atenção. A primeira razão é que se trata de uma comparação completamente imprópria. Você colocar as obras de Deus e as obras do crente. Não é correto, irmãos, comparar as obras pecaminosas dos pecadores com as obras da criação de um Deus santo. O arrependimento, irmãos, é fato que alguns usam esse termo. O Novo Testamento fala do arrependimento de obras mortas, de você cessar, abandonar as obras do pecado. No entanto, isso jamais pode ser comparado ao descanso de Deus na obra da sua criação. Além do mais, irmãos, o descanso de Deus registrado em Gênesis 2, Deus não só deixou de trabalhar, o que ele fez? Ele se alegrou com a obra das suas mãos. Ele teve prazer naquilo que ele fez, irmãos. Aí eu pergunto a vocês, se o texto está falando sobre o crente descansando ou rompendo com as obras do pecado, o crente tem prazer com as suas obras do pecado? É óbvio que não. É uma comparação completamente incabível, irmãos. Não faz o menor sentido. O segundo argumento pelo qual nós defendemos que ele é Cristo é o uso do pronome. Eu quero que você olhe para a sua Bíblia. Há uma mudança no uso do pronome, porque em todo o trecho que vai do capítulo 3, verso 7 até o capítulo 4, verso 11, o autor está usando pronomes no plural. Aí veja. Bota os seus olhos, ó. Hebreus 4, 1. Temamos nós, né? Temamos, portanto. 4:3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Então está usando pronome plural. Plural, plural, plural. Quando chega no verso 10, subitamente ele se refere a uma pessoa, a um indivíduo. Ele muda do plural para o singular. Ele se refere a um indivíduo, irmãos. Olhe para mim. Aquele que. Ao usar o singular, meus irmãos, o escritor está sugerindo, ele não está falando do povo de Deus. Ele está falando de uma pessoa que entrou no descanso da mesma forma que Deus também entrou no seu descanso. Enquanto o texto, irmãos, todo o texto, depois faça a leitura quando você tiver tempo, todo o texto se refere à responsabilidade plural do povo. Se esforcem, temam, de modo que vocês não fiquem fora do descanso. É uma responsabilidade plural. No verso 10, porém, ele está se referindo a uma pessoa, a um indivíduo. E o terceiro e último argumento. O versículo 10 descreve um descanso que já está completado. Olha só, perceba, leia o texto dentro da atenção do já e do ainda não. O crente, ele já entrou no descanso, mas ainda não. Então não pode ser o descanso do crente, porque o descanso do crente ainda não está completo. O texto, o verso 10, fala de um descanso concluído, consumado. Só pode estar falando de Cristo, irmãos. Só Cristo, que tendo contemplado a sua obra, ele entrou no passado no seu descanso. Você quer ver que ele entrou no seu descanso? O próprio texto de Hebreus 4 deixa isso claro. Veja o que diz o verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Que penetrou os céus. Irmãos, o verso 10 só pode estar falando de Cristo. O verso 10, irmãos, só pode estar falando do Redentor e da ocasião de sua ressurreição dentre os mortos. E o que é mais espetacular, que eu quero que você perceba isso, é que o autor aos Hebreus está estabelecendo um paralelo entre a obra da criação e a obra da redenção. Aquilo que Cristo fez, irmãos, é tão poderoso quanto ao que Deus fez no princípio de todas as coisas. O autor aos Hebreus coloca a obra salvadora no mesmo patamar da obra criadora de Deus. Quando Deus, irmãos, ele concluiu a obra da criação, o que ele fez? Ele descansou no sétimo dia. Ele cessou o seu trabalho. Ele se deleitou naquilo que ele fez. E mais, ele prometeu descanso eterno a Adão. Adão, se você obedecer, você terá vida. Só que, como sabemos, Adão quebrou o pacto das obras. Só que Deus é tão gracioso, meus irmãos. Deus renovou a promessa de descanso.
E ele a renovou por meio de um redentor. Então, sempre que os judeus observavam o sétimo dia, eles estavam aguardando por isso. Eles estavam dizendo, o redentor vai vir, ele vai operar a salvação, ele vai nos redimir. Só que Deus, o Filho, ele descansou de sua obra de redenção no primeiro dia da semana, irmãos. Como um sinal de que não restava mais nada a ser feito. Ele ressuscitou no domingo, ele entrou no gozo da sua obra e ele confirmou que o descanso eterno foi conquistado aos crentes. Olha só o termo que eu vou usar agora. Irmãos, a obra da redenção é uma nova criação. Deus criou o mundo no princípio de tudo. E na redenção, o mundo estava sendo recriado. Criação. Recriação. O mundo, o universo estava sendo refeito. Os céus e a terra, queridos, que foram desfigurados pelo pecado, são e serão renovados pelo poder da obra e no dia da vinda de Cristo. A ressurreição de Cristo introduz uma nova criação. Lembra o que eu falei? Ele introduz uma nova criação. Com a nova criação e com uma promessa de descanso eterno. O que se precisa? De um dia que funcione como um sinal, um penhor, uma garantia do descanso prometido por Deus no Evangelho. A redenção, meus irmãos, é a recriação. Como Deus criou e descansou no sétimo dia, o Filho recriou e descansou no primeiro dia da semana, na sua ressurreição. E o interessante é que os apóstolos, por inspiração, eles entenderam essa verdade, irmãos. E é por isso que, quando lemos o Novo Testamento, nós percebemos que o dia da celebração mudou, do sétimo para o primeiro dia da semana. Por exemplo, queridos, é estratégico, é intencional o fato Jesus Cristo ter aparecido aos seus discípulos somente no primeiro dia da semana. Era somente no domingo que o Cristo ressurreto apareceu aos seus discípulos. Quando vamos ao livro de Atos, Atos capítulo 20, verso 7, é dito no primeiro dia da semana. Diz o texto sagrado. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os. Quando é que a igreja se reunia para adorar? No primeiro dia da semana. Eles partiam pão, participavam da ceia do Senhor e ouviam a palavra de Deus no primeiro dia da semana. Era o costume da igreja primitiva se reunir, tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16, ele disse, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se faça coletas quando eu for. Qual era o padrão, meus irmãos, da igreja da Galácia, ou nas igrejas? O mesmo padrão em Corinto, que no primeiro dia da semana, o povo de Deus estava reunido, e nesse dia, eles realizavam também a coleta em favor dos pobres. E quando chegamos no Apocalipse, a terminologia usada pelo apóstolo João é dia do Senhor. Ele diz, achei-me no Espírito no dia do Senhor. Eu não sei se você já teve curiosidade para se perguntar por que esse dia é chamado assim. Porque no grego há uma ênfase. É o dia que pertence exclusivamente ao Senhor. É o dia que é posse do Senhor. É o dia que Ele reclama para si. Esse dia é de Deus. É para Ele. E esse dia foi separado para celebrar sua redenção e para transmitir graça ao seu povo. Meus irmãos, então Hebreus 4, 9 a 10 diz, preste atenção, uma vez que resta a promessa de descanso eterno aos crentes, permanece para nós um dia de Shabá, para ser guardado por nós como um lembrete, como uma garantia ao meu e ao seu coração, que esse descanso virá e que entraremos nesse descanso. Mas o que é que nós aprendemos com esse texto, irmão? Um texto que é aparentemente teológico, pouco pessoal. Irmãos, esta é a aplicação do texto, eu vou destrinchá-la, mas eu quero que você guarde isso. O domingo alimenta semanalmente a nossa esperança quanto à recriação do mundo. O domingo alimenta semanalmente a nossa esperança quanto à recriação do mundo.
Meus irmãos, nós vivemos num mundo quebrado. A queda desfigurou, quebrou a perfeita criação de Deus. Por onde quer que você olhe, você percebe seus efeitos, desastres naturais, morte, assassinatos, estupros, injustiça, infidelidade, doença, pranto, sofrimento. Tanto a criação como a criatura foram maculados. Ambos foram infectados pelo germe do pecado. E quando você olha para o mundo, a sensação, o sentimento do nosso coração é: o mundo precisa de conserto. E o Evangelho de Jesus, irmão, ouça, o Evangelho de Cristo é a boa notícia para este mundo quebrado e em caos por causa do pecado. Como assim, pastor? Entenda de uma vez por todas, a redenção não é só para o indivíduo, a redenção é para todo o cosmos, irmãos. Não por acaso, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse: Cristo pelo seu sangue reconcilia com Deus todas as coisas, todo o cosmos. Na redenção, queridos, pessoas são resgatadas, pessoas são recriadas, mas o cosmos, a criação será restaurada dos efeitos do pecado. Olhe para mim, você se lembra quando em Romanos o apóstolo Paulo disse assim: a criação geme. A criação geme em angústia, aguardando a liberdade do cativeiro da corrupção. Pois bem, se vocês me permitem usar uma linguagem poética, a criação geme, mas no dia do Senhor ela sorri. Sabe por quê? Porque esse é o dia em que ela é lembrada também: eu serei liberta dos efeitos devastadores do pecado de Adão. Eu serei restaurada, eu serei refeita. Deus fará novos céus e nova terra. E quando isso vai acontecer, meus irmãos? No dia da revelação dos filhos de Deus. A criação geme, mas no domingo, o dia que o Redentor ressurgiu, que foi dado início à recriação de todas as coisas, a criação sorri, lembrando-se: eu serei consertada, eu serei restaurada. Mas não é só a criação, irmãos, nós também gememos. Nós sofremos e padecemos sobre os efeitos do pecado, perfeição, faltas, vícios, impureza. Nós enfrentamos toda sorte de provações, irmãos. A vida no mundo não é fácil. Decepção, sofrimento, pranto, enfermidade, luto, dor. E nós gememos, irmãos. Nós caminhamos em dor, em angústia. À medida que olhamos para o mundo e dizemos: esse mundo está quebrado. À medida que olhamos para nós mesmos e dizemos: eu preciso de conserto, de redenção. Nós gememos, mas neste dia, olhe para mim, neste dia, nós devemos sorrir. Porque este foi o dia, meu irmão, em que o Redentor saiu do sepulcro. Eu pergunto a você: você lamenta pelo seu presente estado? O teu pecado te causa tristeza profunda? Você sente aquela decepção profunda ao dizer: eu não sou o que eu deveria ser, eu não sou justo como eu deveria ser, eu não sou perfeito, eu não amo a Deus? Você tem essa angústia, você lida com essa decepção profunda, você se sente inconformado. Pois bem, querido irmão, ouça as garantias que nos são dadas em Cristo, ouça com fé. Ele transformará o corpo da nossa humilhação em corpos gloriosos semelhantes ao dele. Crianças, olha para mim, crianças, Azaf. Sabe quando vocês brincam? Imagina assim, vocês estão brincando na areia, estão brincando no parquinho, fica toda suja, né? Fica toda suja, cheia de sujeira. Sabe o que Deus vai fazer no último dia, Sara? Nós temos o nosso pecado. Você pode não ver isso, mas o nosso coração, Vitor, ele está cheio de sujeira por causa do pecado. E essa sujeira, ela vai existir até o último dia. Mas vai chegar um dia, Catarina, que o Senhor, ele vai lavar o nosso coração.
Ele vai nos livrar do pecado. E a gente vai ser perfeito, a gente nunca mais vai pecar. Olha que coisa maravilhosa. Nunca mais, Aurora, nós vamos pecar. Porque Jesus, Sara, Ele vai nos lavar. Ele vai nos purificar da nossa sujeira. Meus irmãos, é o que Deus fará conosco no último dia. O pecado que te inquieta, que te angustia, que te leva ao pranto, esses pecados desaparecerão para sempre. A tensão opressiva que você sente da luta da carne e do espírito, esse conflito cessará. A fraqueza, irmão, que te judia, a dor, o sofrimento, a enfermidade, eles cessarão. E o Salvador destruirá a morte e seu aguilhão. Ele esmagará definitivamente o diabo, irmãos. E aí no seu livro, Descanso Eterno dos Santos, ouça isso, irmãos. Nesse livro, ele descreve de modo marcante como será a nossa despedida do pecado. Como será a nossa entrada no descanso. Ele diz assim, olha, adeus para sempre ao pecado e à tristeza. Adeus ao meu coração orgulhoso e incrédulo. Adeus às tentações e paixões que tanto me perturbaram. Bem-vinda agora a minha natureza santa e celestial. Bem-vinda a visão de Deus e do Cordeiro. Bem-vindo o pleno e eterno desfrute do meu bendito Senhor. Agora descansarei do pecado e do sofrimento. Agora as lágrimas serão enxugadas. A morte será tragada pela vitória. Adeus pecado. Adeus sofrimento. Adeus coração pecador. Bem-vindo à nova natureza. Bem-vindo o descanso. Bem-vindo o pleno desfrute do nosso Deus. Esse é o fim da história, meus irmãos. É como esse livro glorioso é concluído. Esse livro é concluído com uma cidade que desce do céu, com o jardim de Deus do princípio, sendo instaurado em toda a terra virará um Éden. Novos céus, nova terra, Jerusalém celestial, Canaã perfeita, o universo restaurado, o universo recriado, refeito pelo poder de Deus. Esse é o fim da história, irmãos. Tudo isso por causa da obra de Cristo. E o que é que isso tem a ver com o domingo, pastor? O domingo, irmãos, é o memorial, é o sinal, o penhor, escute, do que Deus vai fazer por você e por toda a sua criação. No domingo, todo domingo, Deus está dizendo, eu prometo descanso a você. Eu prometo descanso eterno aos que creem. O domingo é um lembrete ao seu coração, querido. Não se angustie. Não se desespere, porque as coisas não serão assim para sempre. Você não vai... Olhe para mim, olhe nos meus olhos. Você não será um pecador para sempre. A criação não permanecerá no caos, meus irmãos. Vocês não viverão um mundo caído para sempre. Porque diz o nosso Senhor, eu vos darei descanso. E qual é o fundamento dessa esperança, irmãos? É o nosso Cristo. É o nosso Cristo que consumou a obra da redenção. É o nosso Cristo que ressuscitou no primeiro dia da semana e entrou no seu descanso. Você precisa entender que Cristo realizou tudo o que foi necessário para que os teus pecados sejam perdoados, para que fôssemos reconciliados com Deus. E hoje, pela graça, se você crê, você está em paz com Deus, você tem descanso com Ele, mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. E nós, meus irmãos, haveremos de entrar nele, não porque somos justos, não porque somos bons o bastante, mas por causa do sofrimento, da paixão, da obediência, da morte, da ressurreição do nosso Redentor. É por causa dele, meus irmãos. Porque Cristo é o nosso Josué. E Cristo vai nos liderar na entrada em Canaã. Como Josué levou o povo a Canaã, que é o símbolo daquela.
Cristo nos liderará com a posse de Canaã. Só que diferente dos nossos pais, olha só que coisa maravilhosa, dela nunca sairemos. E dali e lá desfrutaremos plenamente da presença gloriosa do nosso Deus. Deus criou o mundo. O pecado quebrou o mundo. O Filho recriou o mundo. Deus criou. O pecado maculou. A redenção conserta. Consertará. O Filho entra no seu descanso. Esse é o dia que você tem que alimentar a esperança, meu irmão. Eu pergunto a você, o que você tem feito? Esse é o dia em que você tem alimentado esperança no seu coração. Como é que você tem usado o domingo, meu irmão? Ainda mais depois de tanta instrução que nós recebemos da parte do Senhor, como você usa seu domingo. Domingo não pode ser um dia de ócio. Não pode ser um dia em que você enche seu coração do mundo, dos seus prazeres. Eu mais uma vez reforço, este não é um dia para você dispensar seu tempo. Esqueça o seu Instagram. Esqueça a Netflix. Ou quem sabe muitos crentes fazem isso, irmãos. Pegam um tempo ocioso, aproveitam para se atualizar das mazelas políticas do país, das crises e misérias do mundo. Meus irmãos, hoje não é dia para isso. Porque hoje é dia de esperança. Hoje é o dia para você olhar para o mundo sob a perspectiva da redenção. Você olha para trás, você se lembra, Cristo venceu. Cristo ressurgiu no primeiro dia. E isso me enche de esperança quanto ao futuro, queridos. Esse é o dia que as suas energias são recarregadas. Que Deus fortalece o fraco, revigora o cansado, dá esperança ao que não tem ânimo. Para que na segunda-feira, amanhã, a gente siga peregrinando neste mundo mal. Esse é o dia. Esse é o dia que ele dá alento ao desesperado, dizendo: não se desespere, meu filho. As coisas não serão assim para sempre. Você não será assim para sempre. Você tem que acordar, preste atenção, você tem que acordar no domingo e dormir dizendo assim, ó: eu serei redimido. A criação será redimida. Eu serei refeito. Deus fará novos céus e nova terra. Você tem que pegar seu filho, meu irmão. Tem que aproveitar esse dia. O que é que você faz com seu filho? Como é que você aproveita o tempo com seu filho? Você tem que pegar ele, levar ele para olhar o céu e dizer assim: meu filho, essa criação perfeita, bonita de Deus, o pecado manchou. Mas sabe o que Deus fará? Novos céus. Deus vai consertar tudo que está de errado no mundo. Você tem que apontá-lo para esta esperança. Você tem que dizer: meu filho, você é um pecador. Você erra, você desobedece o Senhor, mas você não será assim para sempre, porque Jesus te perdoa agora e Ele vai te fazer perfeito um dia. Crianças, olha para mim. Olha para mim, Aurora. Cadê a Maria? Não viu? Não está ali, ó. A Maria. Crianças, esse é o dia mais importante da nossa semana, porque esse é o dia, Sara, que a gente conta esperança. Um dia, Sara, tudo que há de ruim no mundo, dor, sofrimento, morte, pecado, nada disso vai mais existir aqui. Porque, Catarina, Deus fará novas todas as coisas. Jesus vai consertar tudo que há de errado em mim, tudo que há de errado no mundo. E o domingo é o dia que a gente precisa lembrar disso, Aurora. O domingo é o dia que a gente lembra disso. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E um dia Ele vai consertar o que há de errado nesse mundo. Ele vai me fazer perfeito. Ele vai me fazer perfeito. Meus irmãos, essa perspectiva muda tudo. Eu venho ao culto e eu digo: Deus trará plena redenção. Todo domingo Deus renova a aliança no culto ao Senhor. Ele me garante as suas promessas. E aí o crente, ele não vive desesperado com o que vê. Ele não anda em incredulidade. Eu descanso no Senhor. Eu espero com fé, meus irmãos. O dia do Senhor é especial. Ele é maravilhoso. Ele é um deleite. Ele é um penhor, uma garantia. Porque Deus não é como um homem que minta. Ele faz promessas e ele as cumpre. E Ele dá penhor. E dá um sinal.
para que jamais nos esqueçamos daquilo que Ele prometeu. Pela fé perseverante em Cristo, nós entraremos no descanso eterno que Ele preparou para si mesmo. Eu digo a você, meu irmão, por favor, ouça, pare de desprezar o domingo. Pare de ser leviano no uso desse dia. Pare de desperdiçá-lo. Porque este é o dia da esperança. Ele é um símbolo do que Deus já fez por você e do que Ele fará por nós e por todo mundo, por todo o cosmos. Eu pergunto a você, querido, que me ouve, é o que você deseja? Você deseja entrar no descanso de Deus? Como entramos? Por meio de Cristo. Se você deseja adentrar neste descanso eterno, a única forma de fazê-lo é crendo naquele que é capaz de redimir pecadores e de fazê-los uma nova criatura. Creia em Jesus Cristo. Receba-o conforme Ele é apresentado no Evangelho. E tenha vida. Descanso. Descanso eterno.